Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Ruth e Boaz. É uma narrativa, assim, muito rica, né? Com certeza. E vamos explorar o significado teológico, especialmente como Boaz é uma figura de Jesus Cristo, nosso Redentor. Isso. Vamos usar trechos da Bíblia e algumas reflexões para entender melhor essa história tão tocante. Mas antes, só um lembrete rapidinho do projeto Reavivados por Sua Palavra. Assim, aquele convite para a leitura diária de um capítulo da Bíblia? Exato. E o capítulo de hoje é Êxodo capítulo 4. Uma ótima forma de começar o dia conectado com a palavra, né? Sem dúvida. Vale muito a pena participar. Bom, então vamos lá. A história de Ruth começa num momento bem pesado, de muita amargura. É verdade. Noemi, depois de perder o marido, os filhos, ela volta para Belém e está desolada. Tanto que ela pede algo bem impactante para as pessoas de lá, né? Exatamente. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, ela diz assim: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Nossa, Noemi, que significa agradável, pedindo para ser chamada de Mara, amarga. Que forte isso. É muito forte. Mostra bem a perspectiva humana no meio do sofrimento, né? Muitas vezes a gente não consegue ver o quadro completo, o plano de Deus ali. Pois é, parece que só sobrou amargura, só migalhas de alegria, né? Uma imagem que, de certa forma, lembra a nossa própria condição espiritual às vezes. Sim, as consequências do pecado podem nos deixar assim. Mas aí, a história começa a virar. E a virada vem com Ruth. Ruth, a nora moabita, mostra uma lealdade incrível, né? Decide ficar com Noemi e ir buscar sustento. Uma decisão corajosa. E aí lemos em Ruth capítulo 2, versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E aconteceu vir ter a parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Esse aconteceu parece pura coincidência, né? Ela foi parar justo no campo de Boaz. É interessante essa palavra, vaiker, no hebraico, pode significar aconteceu por acaso, mas, no contexto bíblico, muitas vezes esses acasos são, na verdade, a providência de Deus agindo silenciosamente. Ah, entendi. Tipo, Deus guiando os passos dela, mesmo sem ela perceber na hora. Exatamente. Especialmente naquele período conturbado dos juízes. Deus estava ali, tecendo os fios da história. E o momento crucial é quando Noemi descobre onde Ruth esteve colhendo. A reação dela é de pura esperança. Sim, em Ruth capítulo 2, versículo 20, ela exclama: Bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência nem dos vivos, nem dos mortos. E continua: Disse-lhe mais Noemi: Esse homem nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Essa palavra, resgatador, o Goel. O que isso significava naquela cultura exatamente? O Goel era fundamental, era o parente redentor. A lei, lá em Levítico capítulo 25, versículo 25, explica: Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então, ele tinha o direito e até o dever de comprar de volta a terra da família para que não se perdesse. Isso, e não só a terra, mas podia até resgatar a pessoa da escravidão, para manter a família e a herança intactas. Boaz não era só um homem bom, ele tinha essa posição legal, esse direito de resgatar a herança de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Nossa, isso muda tudo para elas. E é aí que a gente começa a ver a conexão clara com Cristo, né? Exatamente. Boaz se torna uma figura de Cristo de forma muito clara. Podemos ver isso em 3 pontos principais. Quais seriam? Primeiro, o parentesco. Boaz era parente delas. Cristo se tornou nosso parente, nosso irmão, pela encarnação. Ah, como dizem Hebreus. Sim, Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 17, diz que convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele é o filho do homem, como João 3,14 também menciona. Ele se tornou um de nós. Que incrível. Ele se fez nosso Goel mais próximo. Qual o segundo ponto? O segundo é a capacidade. Boaz tinha recursos, era um homem rico, valente e poderoso, diz a Bíblia. Ele podia pagar o preço do resgate. E Cristo? Cristo tem todo o poder.
Poder infinito para nos resgatar do pecado, da morte, de tudo. Hebreus capítulo 7, versículo 25 fala que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A capacidade dele é ilimitada. Faz todo sentido. Parentesco e capacidade, e o terceiro? A disposição. E talvez esse seja o mais tocante. Boaz escolheu resgatar Ruth e a herança. Ele estava disposto a assumir a responsabilidade, o custo. Ele não era obrigado, né? Tinha até um parente mais próximo que desistiu. Exato. Ele agiu por vontade própria, por bondade e justiça. E Cristo. Ele se entregou voluntariamente. Ninguém tirou a vida dele. Como ele mesmo disse em João, capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Essa disposição de Cristo é o coração do Evangelho. Nossa, parentesco, capacidade e disposição. Ver Boaz assim realmente ilumina a obra de Cristo de uma forma muito pessoal, né? Muito. Deixa de ser algo abstrato. Deus não é distante. Ele se torna nosso parente, com o poder para nos salvar e, o mais incrível, com o desejo de fazer isso. Mesmo a gente sendo como Ruth, sabe? Uma estrangeira, alguém de fora, sem direitos iniciais. Exatamente. E isso mostra outro aspecto lindo, a inclusão. Ruth era moabita, um povo historicamente separado de Israel. Mas pela fé dela, pela lealdade, Aquela declaração dela para Noemi é marcante. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. essa fé e adesão ao Deus verdadeiro a incluíram na linhagem da promessa. Ela se torna ancestral de Davi e, por fim, de Jesus. Isso já apontava para a universalidade da salvação em Cristo, que alcançaria todos os povos. Que beleza de história. Então, resumindo, o que a gente tira de tudo isso? Bom, a história de Ruth e Boaz é como uma janela que Deus abre para a gente entender o plano da salvação. Boaz, o Goel, o parente resgatador, ele é um vislumbre poderoso de Jesus, o nosso verdadeiro Goel. Aquele que nos encontra na nossa pobreza, na nossa mara, né? Na nossa amargura. Isso. Ele se torna nosso parente pelo nascimento, tem toda a capacidade para nos redimir e teve a disposição de pagar o preço na cruz. Ele nos restaura completamente. É como Jó disse, mesmo no meio da dor dele. Exato. Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa confiança no Redentor vivo muda tudo. Ele transforma nossa amargura em doçura, nossa perda em esperança. Fica então essa reflexão pra gente, né? Como essa visão de Cristo como nosso Boaz, nosso parente redentor que nos ama, está disposto a tudo por nós, pode mudar a forma como a gente encara as dificuldades, as nossas maras da vida. Uma ótima pergunta para meditar. Esperamos que essa conversa tenha sido boa para você que nos ouve, que tenha fortalecido sua fé. Sim, que tenha trazido luz a essa história tão especial. E se você gostou, se foi significativo, pedimos que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com a família. E claro, se inscreva aqui no Pode Crer na Bíblia para continuar acompanhando nossas conversas. Sua interação ajuda muito a gente a levar a palavra mais longe e não se esqueça do projeto Reavivados por Sua Palavra. Hoje, a leitura é em Êxodo capítulo 4. Mergulhe na palavra. É isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima!